Você já percebeu como um povo pode sair da vitória e cair rapidamente no caos? O livro de Juízes começa exatamente aí, depois de Josué. A história cobre cerca de 1200 a 1050 a.C., entre a morte de Josué e o início da monarquia. É um tempo de transição decisiva. Israel já estava na terra prometida, mas não expulsou totalmente os povos pagãos. Esse meio obedecer abriu espaço para idolatria e opressão constante. Por isso, o refrão do livro soa tão forte. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Não é só uma frase repetida. É o retrato de uma sociedade sem liderança firme, espiritualidade instável e moral cada vez mais fraca. A estrutura do livro ajuda a enxergar isso. Introdução, narrativas dos juízes e, por fim, apêndices sombrios que mostram a decadência final. Na introdução, aparecem as conquistas incompletas, a falha em expulsar os povos e a apostasia crescente. O problema já nasce ali. Depois vêm as narrativas principais. 12 juízes levantados por Deus para livrar Israel, entre eles Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Os apêndices dos capítulos 17 a 21 são especialmente pesados. Idolatria de Mica, migração de Dan, crime em Gibeá e guerra contra Benjamim. E qual é o padrão que se repete? Israel peça, sofre opressão, clama ao Senhor, recebe um juiz, vive paz, e cai de novo. Esse ciclo não é apenas história antiga. Ele revela como o pecado desorganiza tudo, e como a disciplina de Deus chama o povo de volta. A primeira grande mensagem é clara. A infidelidade de Israel ao pacto com Deus gera caos, medo e escravidão espiritual. Mas o livro também testemunha algo maior: a misericórdia e fidelidade de Deus, que ouve o clamor e envia libertadores. Juízes, então, não é só um registro de quedas. É uma advertência espiritual sobre o custo da idolatria e da negligência da palavra. E há mais. A repetição do caos mostra a necessidade de liderança justa. O livro aponta para a monarquia e, em última instância, para Cristo. No resumo geral, vemos um povo em instabilidade constante, mas também um Deus paciente, que nunca abandona sua aliança. Agora o livro nos leva ao primeiro juiz, Otniel. Depois da morte de Josué, Israel cai na idolatria e sofre sob Cozan-Risataim por 8 anos. O povo clama ao Senhor, e Deus levanta Otniel como libertador. Ele não surge por acaso. Vem como resposta divina ao sofrimento. Quem foi Otniel? Filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, ligado a um legado de fidelidade e coragem na conquista da terra. Ele também se casou com Áquisa, filha de Calebe, após conquistar Debir. Ou seja, já era um homem reconhecido antes de ser juiz. O texto diz: veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. E saiu à guerra. A vitória começa na capacitação de Deus. Otniel derrota Cozan-Risataim e livra Israel. O resultado é marcante. 40 anos de paz, o primeiro grande descanso do período dos juízes. As lições são ricas. O Espírito do Senhor capacita, a fidelidade de uma geração inspira a próxima, e a obediência traz paz. Por isso Otniel é apresentado como o primeiro juiz de Israel, exemplo de libertação fiel e instrumento da misericórdia divina. Depois vem Eude, o libertador canhoto. Mais uma vez Israel se afasta de Deus e fica sob Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. O povo clama, e Deus levanta um libertador improvável. Eude é filho de Gera, da tribo de Benjamim, e era canhoto. Essa característica pouco comum, longe de ser detalhe, torna-se parte da estratégia de Deus. O que parecia desvantagem, vira instrumento de livramento. Eude recebe a missão de levar tributo a Eglon. Ele prepara uma espada curta de 2 gumes, e a esconde sob a roupa.
na coxa direita. Por que esse detalhe importa? Porque ninguém esperava um ataque daquele lado. Deus usa o inesperado para frustrar a segurança do opressor. Depois de entregar o tributo, Eude pede uma audiência privada e diz que tem uma mensagem secreta. Quando ficam a sós, revela: tenho uma mensagem de Deus para ti. E então o rei é atingido. Eude escapa, tranca as portas e foge. O opressor cai, e o caminho da libertação se abre. Em seguida, Eude reúne o povo com a trombeta, chama Israel à batalha, e o exército moabita é derrotado naquele dia. O texto destaca cerca de 10.000 moabitas vencidos. E o resultado final é extraordinário. A terra fica em paz por 80 anos. Esse é o período mais longo de descanso relatado em Juízes. Uma vitória improvável, uma libertação divina e um tempo prolongado de alívio. As lições de Eude são diretas. Deus usa o improvável, a libertação vem dele, e a obediência produz paz para o povo. O resumo final é simples e forte. Eude foi um juiz improvável, levantado por Deus para derrotar os moabitas e livrar Israel da opressão. Depois dos relatos centrais, a tabela dos juízes organiza a história. Nome, feito, anos de governo e tribo. É um panorama muito didático. Ali vemos Otniel com 40 anos, da tribo de Judá, e Eude com 80 anos, da tribo de Benjamim, confirmando os destaques do livro. A lista também menciona Sangar, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Cada um aparece com seu feito, mostrando a variedade dos libertadores. Débora, junto com Baraque, derrota Jabim e Sísera. Gideão vence os midianitas. Jefté derrota os amonitas. Sansão derrota os filisteus. Outros nomes completam o quadro: Tola, Jair, Ibsã, Elon e Abidom. Mesmo quando os detalhes são breves, a sequência histórica continua. A tabela ainda inclui Eli, que serviu como sumo sacerdote, e Samuel, ligado à instituição da monarquia. O livro já aponta para a próxima etapa. A cronologia reforça essa visão. Abraão, Êxodo, Josué, Juízes, Saul, Davi, Salomão e depois, o exílio. Tudo está numa linha histórica contínua. O período dos juízes aparece entre 1375 e 1050 a.C., entre a conquista de Canaã e o Reino Unido. É uma fase de transição. Depois vem Saul, de 1050 a 1010, Davi, de 1010 a 970, e Salomão, de 970 a 930. A história caminha para a monarquia. E, mais adiante, surgem o reino dividido e o exílio. A cronologia mostra que Juízes não está isolado. Ele prepara o restante da narrativa bíblica. Qual é a grande reflexão final? Sem liderança fiel, o povo se dispersa. Sem obediência, a liberdade vira confusão. Juízes é um espelho incômodo, porque mostra como pequenas concessões à idolatria se transformam em crises espirituais cada vez maiores. Mas o livro também consola. Quando o povo clama em arrependimento, Deus responde. A misericórdia divina sempre aparece no meio da ruína. Por isso, cada juiz aponta para algo maior. Deus governa a história, levanta libertadores e continua chamando seu povo de volta à aliança. No horizonte final, o livro pergunta: quem será o rei justo e definitivo? A resposta cristã encontra cumprimento em Jesus Cristo, o juiz perfeito. Assim, o panorama de Juízes nos deixa uma lição séria. O afastamento de Deus produz caos, mas o arrependimento abre espaço para a libertação. O refrão "cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos" não descreve apenas um passado distante. Ele ainda alerta toda a geração. Entre Otniel e Eude, aprendemos que Deus não depende de força humana, posição social ou aparência. Ele age com poder e sabedoria. Entre o pecado e a paz, há sempre um chamado ao retorno.
Esse é o coração do livro: denúncia do pecado e convite à fidelidade. Quando lemos Juízes, vemos tanto a fraqueza humana quanto a paciência de Deus. E essa combinação torna o livro profundamente atual. Por isso, o estudo de Juízes nos chama a buscar liderança justa, a rejeitar a idolatria e a viver em obediência à palavra. No fim, a mensagem permanece: Deus é fiel, mesmo quando o povo falha. E sua misericórdia continua chamando Israel, e nós, ao caminho certo.